Se tem uma coisa que todo mundo fala é sobre a história da Rockstar Games, a principal empresa de jogos de mundo aberto do mundo. Mas como a minha mãe diz, eu não sou todo mundo, afinal o Brega tem um conteúdo diferenciado. Então vamos falar hoje da história dos jogos de mundo aberto. Lá por volta de 1970, a SEGA, uma importante empresa de jogos responsável por muitos clássicos como Sonic, lançou o primeiro jogo de mundo aberto do mundo chamado Jet Rocket, lá da era lá do 1900, tá certo? Ele era um game que só era possível de ser jogado em fliperamas e eu até encontrei um vídeo bem antigo dele aqui, presta só atenção como funcionava o mapa do jogo também. A gente pode considerar até o primeiro Flight Simulator esse jogo aí, né? Vale lembrar, esse game era um grande avanço para a época. Agora vamos caminhar um pouco mais na história. Qual foi o primeiro jogo de mundo aberto 3D? 3D entre aspas. Esse primeiro jogo surgiu lá em 1977. Também era da SEGA e se chamava Elite Shooter, me perdoe se eu falei errado. Consistia em um simulador de combate de helicóptero, tá? Então a gente vai até encontrar bastante, antigamente, esses jogos de combate, etc. Até por resquícios, né, da guerra que tinha acabado de acabar ali, mais ou menos acabado de acabar. Olha, a gente tem que ser sincero, hein? Para a época, isso aí era muita tecnologia. Agora vamos deixar de falar um pouco dos clássicos que foram precursores desse mercado e vamos falar de jogos um pouco mais recentes. Eu tenho quase certeza que você achava que a Rockstar que tinha criado essa ideia de mundo aberto, não é mesmo? E falando de Rockstar, vamos falar de uns precursores de Grand Theft Auto, o Rally X, da empresa Namco, que veio lá dos anos 80, anos daí do sucesso e perca de um dos membros dos Beatles. Que triste, não? É um jogo bem bacana, né? Ele também foi base para um outro jogo da mesma empresa que se chamava Miami Vice. Esse sim tem a ver com GTA, mas infelizmente eu não encontrei vídeos dele, apenas fotos antigas do game. Basicamente ele era um jogo ali que você podia andar e agredir algumas pessoas aleatórias. Então, tem a ver com GTA. Miami Vice inclusive existe até hoje e poderá se tornar um futuro vídeo do canal Brega, caso vocês queiram, né? Se vocês quiserem, se inscreve aí nesse vídeo. Quero deixar claro que não estou mencionando todos os jogos de mundo aberto, toda a evolução. Eu tô resumindo aqui uma linha temporal para não me estender muito, né? E agora a gente vai falar um pouco mais sobre GTA. Vamos falar aqui sobre o Turbo Spirit de 1986, criado por Mike Richardson. Ele era um jogo em 3D que possuía uma grande cidade que também foi citado como uma grande influência para o Grand Theft Auto, tá? Porque ele tem aquela temática de você sair andando ali, andar na cidade, etc. Só que era de carro, não tinha todas as mecânicas do Grand Theft Auto, porque já já vocês vão entender o porquê. Agora rufem os tambores. Vamos para 1997. Onde tivemos o primeiro Grand Theft Auto lançado. Apesar dele ter sido influenciado pelos jogos que eu já mencionei e muitos outros, ele era único, pois ele permitia realizar uma grande diversidade de mecânicas no jogo que os outros jogos não permitiam, como roubar carros, bater nos carros, atropelar pessoas e etc. Toda aquela mecânica muito doida de GTA. Inclusive já nessa época ele já tinha aquela temática, como o GTA sempre teve essa temática de ser um criminoso e ter ali tudo livre, né, para você ali no mundo aberto. O Grand Theft Auto 1, inicialmente ele pertencia a DMA Design, não sei como é DMA em inglês, que agora se chama Rockstar North. Pasmem, o jogo era grátis, de grátis, bebê. Ele tinha a mesma temática do que todos os GTAs que tivemos até hoje, né? Você é um criminoso e pode vagar por uma cidade grande. Agora vamos ao universo 3D. Em 2001 é lançado Grand Theft Auto 3, que revolucionou a história dos videogames, cara. A Rockstar não tava para brincadeira. Ele foi altamente criticado e algumas pessoas diziam, acredite, que era até uma cópia de Zelda e Crazy Taxi. Eu, sinceramente, eu não acho nada igual, cara. Bom, o vídeo não é exatamente sobre GTA, mas como ele se destaca, a gente acaba falando muito dele. Depois de Grand Theft Auto, muitos jogos surgiram com essa temática devido ao monstruoso sucesso do game. Por que este vídeo termina aqui se tem
tanto outros jogos de mundo aberto. Termina aqui porque nós não evoluímos muito na forma como funcionam os games desde então. Apesar do surgimento dos jogos VR, eles ainda não são a realidade para todo o público, tem uma pequena parcela da população. Ainda estamos parados na era 3D, e se você parar para pensar. Se você acha que o meu julgamento está incorreto, gostaria de ouvir sua opinião aí nos comentários. Espero que tenham gostado desse documentário e tenham um ótimo dia ou uma ótima noite. E para os inscritos, aquela enquete que eu postei lá era um spoiler desse vídeo aqui, só que ele estava criptografado, tá? Então se você quiser ver, eu vou deixar a foto aí com a mensagem descriptografada.